Professor, na hipótese do Foro de São Paulo ter esse controle sobre os movimentos de esquerda do continente ou do mundo inteiro, eu queria que o senhor explicitasse, em termos em relação ao conteúdo das resoluções do Fórum, o que tem de nocivo e no que o Fórum atrapalha o desenvolvimento desses países. Não, eu não disse que o Fórum atrapalha o desenvolvimento, nem jamais pensei sobre este lado. O problema é que, em primeiro lugar, existe uma estratégia de domínio continental comunista, vamos dizer, sendo aplicada neste momento. Segundo, isto não está sendo objeto de discussão pública. Isso está sendo mantido embaixo do tapete. Terceiro, qualquer empreendimento político deste tamanho que permaneça desconhecido do público não é bom, porque a democracia se baseia, vamos dizer, na liberdade de informação. Dizer que a liberdade de opinião é bobagem, porque a liberdade de opinião se baseia na liberdade de informação. Se a informação não circula, você vai ter opinião sobre o quê? Está entendendo? E, em terceiro lugar, se tudo isso é feito de maneira tão discreta, quase secreta, é porque coisa boa não é. Não está havendo a famosa transparência. Quer dizer, os apóstolos da transparência são de uma opacidade de chumbo. Tá certo? Então, o fato é que nós estamos sendo vítimas de um estelionato estratégico há 15 anos. Culpado dessa estratégia, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi fundador e por 12 anos presidente do Foro de São Paulo. O senhor disse que o Foro de São Paulo coloca no mesmo patamar partidos políticos como o PT e organizações criminosas. Isto. O senhor citou as Farc. Isto. Que relação o senhor vê entre o PT e essas ditas organizações criminosas que o senhor falou? Não, a relação está dada oficialmente nas atas do Foro de São Paulo. Essas são organizações que juntas decidem uma estratégia. O que uma vai fazer em benefício da outra e a outra em benefício da uma. Até em 2000, não lembro se no fim de 2001 ou começo de 2002, quer dizer, poucos meses antes do Lula se eleger presidente da República, quando ele ainda era o presidente do Foro de São Paulo, o Foro assina uma declaração unânime, tá certo? Isentando as Farc de qualquer culpabilidade por narcotráfico, as Farc são lindas, maravilhosas, e acusando o governo colombiano de praticar contra elas terrorismo de Estado. Quer dizer, pela declaração, o criminoso é o governo da Colômbia, as Farc são sacrossantas. E isto o Lula assinou pouco antes de ser presidente. Do mesmo modo que as Farc assinaram várias declarações no Foro de São Paulo, várias resoluções que beneficiavam o PT. Quer dizer, em 94, por exemplo, tinha lá uma resolução geral de que todo mundo deveria se esforçar para ajudar o Lula a chegar à presidência, se não imediatamente, ao menos mais tarde. Até o Fidel Castro, na época, dizia que a eleição brasileira não era tão importante. O importante era primeiro consolidar o Foro de São Paulo. Como de fato foi feito. Primeiro consolidar e depois botaram o Lula na presidência. Então você tem esse sistema, vamos dizer, primeiro você tem a estratégia geral, que é decidida nas resoluções. E segundo, você tem a ajuda mútua. Se esta ajuda toma a forma de contribuição financeira, como pretende haver ou não, eu acho que é indiferente, porque a coisa é imoral nos dois casos. E é imoral, sobretudo, por ser tão secreto. Professor, que decisões do atual governo, do presidente Lula, evidenciam resoluções do Foro de São Paulo? Toda a estratégia do atual governo, toda essa aproximação, né, com esse eixo, Lula, Castro, Chaves, já estava decidido no Foro de São Paulo com anos e anos de antecedência. Agora, para você ver como a nossa imprensa, sobretudo do Rio e São Paulo, aqui um pouco menos, a imprensa do Rio de Janeiro e de São Paulo é calhorda. Em 2001, mais ou menos, houve um analista político americano chamado Constantine Mendes, que é do Hudson Institute, e ele fez análise dizendo que estava em formação o famoso eixo Lula-Castro-Chaves. A imprensa brasileira inteirinha disse que aquilo era mentira, que era uma invencionice, que o sujeito era um agente do mal, etc. Mas inventaram coisas, até um sujeito chamado Márcio Moreira Alves escreveu, aproveitando a circunstância de que o artigo do Mendes, entre várias publicações que tinha saído, saiu no jornal também, no Washington Times, que é o jornal do Reverendo Mundo, tá certo? O qual nunca aparece na redação, fica na Coreia, só recebe o dinheiro que ganhou com o jornal. Ele dizia que o Mendes é um agente do Reverendo Mundo, que estava dizendo isso para fazer uma lavagem de imagem do mundo, porque o mundo estava sendo investigado aqui. Em suma, comprometia o Mendes, que era um homem seríssimo, cientista político, com a figura do Reverendo Mundo, tudo isso para sujar
Isso é desinformação, isso é melar a foto para que ninguém perceba o que está lá. O fato é que a aliança anunciada pelo Mengs não só já é uma realidade hoje, como já estava anunciado nos próprios documentos do Foro de São Paulo. Tá certo? Então, esse seu Márcio e outros tantos jornalistas mentiram, estão enganando o público. Quer dizer, chega uma informação correta, verdadeira, eles imediatamente tratam de disfarçar. Por quê? Porque não são jornalistas, são agentes de influência. Você está compreendendo? A função dessa gente na mídia não é informar de maneira alguma, muito menos refletir. É defender certas forças políticas muito determinadas. O senhor acredita que exista um movimento no sentido de levar a América Latina para o comunismo? Não acredito não, é eles mesmos que dizem. O lema do Foro de São Paulo, o lema da reunião, da quarta reunião, foi o seguinte: vamos reconquistar na América Latina o que perdemos no leste europeu. A gente vai parar com essa mania de tratar tudo como se fosse opinião. O senhor acha? Não, o senhor não acha, está lá no documento. Eu não acho nada. Talvez isso nem esteja acontecendo, mas que eles dizem que estão fazendo, estão. Está compreendendo? Então, existe opinião, existe fato. No Brasil, essas duas coisas não são mais distintas. Tudo é tratado como se fosse opinião, coisa subjetiva. E isso aí nos impede de nos defender contra perigos que nos ameaçam. Então, toda essa maluquice que o Chaves está fazendo, tudo isso poderia ter sido impedido se as pessoas tivessem sido informadas em tempo. Se, vamos dizer, quando esse Mengs anunciou a formação do eixo Lula-Castro-Chaves, o pessoal, em vez de sujar a reputação do Mengs, tivesse ido investigar os documentos, tá certo? Talvez menos gente tivesse votado em Lula. Tá certo? E nós teríamos escapado de muito. Não digo que o outro candidato fosse bom, que o outro candidato era medonho. Tá entendendo? Mas, pelo menos, o pessoal poderia pensar um pouco mais. Aliás, a eleição, note bem, a nossa eleição tinha 4 candidatos. 3 eram membros do Foro de São Paulo. PDT era membro, PPS era membro, PT era membro. Portanto, já tinha uma estratégia conjunta decidida nas assembleias do Foro. Quantos eleitores brasileiros ficaram sabendo disso? Nenhum. Isso foi escondido pela mídia. Ninguém quis tocar no assunto. O 4º candidato, que é um covardão, chamado José Serra, foi devidamente informado de tudo e não quis abrir a boca sobre isso. Então é cúmplice também. Então o resultado da eleição foi politicamente uma fraude. Você entende? Quer dizer, o eleitor não foi, vamos dizer, não teve acesso à informação básica a respeito da composição ideológica e estratégica das candidaturas.